Agora 8 horas, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente desta sexta-feira, dia do rádio. E todo dia do rádio nós ficamos emocionados aqui na Rádio Bandeirantes, porque a gente gosta muito do que faz, gosta muito do contato com os ouvintes e o rádio é a testemunha diária e viva de tudo que acontece. Às vezes eu estou aqui apresentando o Jornal Gente, junto com o Pedro Campos, junto com o Cláudio Humberto, e me pergunto como será, por exemplo, ouvir o que a gente está dizendo daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, quando a gente já tiver uma outra visão desse momento pelo qual a gente está passando. É um dia do rádio diferente para todos nós e também para os nossos ouvintes, porque o ano, minha gente, não tem sido fácil, não é? É um ano em que nós tivemos que mudar totalmente o nosso dia a dia como profissionais e como pessoas também, na nossa vida familiar, na nossa vida diária. E principalmente é um ano que nos levou muitos entes queridos. Com a pandemia da Covid e a gente chegando perto dos 140 mil mortos no nosso país e ainda a preocupação com a incerteza da vacina, ainda a curva que não cai do jeito que a gente gostaria. Os casos estão em queda, hoje os médicos já sabem lidar melhor com a doença, mas ainda tem muita gente perdendo a vida no Brasil. Então é um dia do rádio em que a gente olha aqui para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, agradece imensamente a cada um dos ouvintes, a você que está conosco todos os dias, nesse horário, mais cedo, mais tarde, nos ouvindo no Brasil inteiro, em São Paulo, em outras capitais, no mundo, acompanhando a gente também em vídeo, pelo YouTube, pelo Facebook, porque o rádio hoje é isso. Então, é um dia em que a gente olha aqui para o nosso umbigo, né, do trabalho e pensa, puxa vida, que ano. Mas essas datas comemorativas têm uma função muito importante, de nos lembrar o motivo pelo qual estamos todos aqui. A gente está aqui para informar, para fazer companhia, para receber do nosso ouvinte essa devolutiva diária, às vezes concordando conosco, às vezes não concordando, às vezes se emocionando, às vezes mandando mensagens mais explosivas, às vezes mensagens mais carinhosas. E a gente gosta de tudo isso, de todas, de cada uma, independente do conteúdo, independente de onde vem, quem grava, porque é isso que mantém a gente aqui, é a companhia dos ouvintes. No dia do rádio, esse veículo tão presente, tão próximo de cada um de nós, aquela história da gente deixar entrar o rádio na nossa casa, nas nossas vidas, no nosso carro. Nós todos somos profissionais, não é, Pedro? Mas também somos ouvintes de rádio. E quando a gente liga o rádio e ouve, por exemplo, outros programas aqui da Rádio Bandeirantes, outras emissoras, a gente ouve música também. E a gente deixa que esse conteúdo entre nas nossas vidas. Isso é um ato de carinho e de respeito, de confiança, e é por isso que a gente agradece a cada um dos ouvintes. E quando eu falava do ano ter sido complicado, e hoje no Dia do Rádio, um dia que a gente faz uma reflexão também, porque esse ano 2020 foi o ano em que nós perdemos talvez o maior ícone de todos os tempos do radiojornalismo, José Paulo de Andrade, que nos deixou em julho, vítima da Covid. O Zé Paulo, nosso ouvinte sabe, já estava ali com vários problemas de saúde e, infelizmente, contraiu essa doença maldita. E aí, para emocionar os nossos ouvintes, já que o rádio é emoção também e nos emocionar também, o Caio Pucci, o nosso produtor de todos os dias aqui do Jornal Gente, separou com muito carinho o que o Zé Paulo disse nesse mesmo dia, 25 de janeiro de 2019. Setembro. Sobre... Setembro, falei janeiro, né? 25 de setembro de 2019, no Dia do Rádio. Então agora, para você que quiser acompanhar também em vídeo, matar saudades do Zé Paulo aqui também com imagem, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, o Jornal Gente de um ano atrás, com o Zé Paulo falando sobre o Dia do Rádio. Olha, nós não podemos deixar de falar do Dia do Rádio. Afinal de contas, é o nosso meio de comunicação mais descomplicado e aquele que nos dá a possibilidade de chegar a um grande número de pessoas que precisam dessa comunicação. Então, para abrir as mensagens de todos nós aqui, eu começaria com a definição do pioneiro Edgar Roquete Pinto, que fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, e a sua visão do que seria esse veículo que o encantou
quando de sua apresentação no dia 7 de setembro de 1922, no pavilhão de São Cristóvão, no centenário da independência brasileira. Como é que Roquete Pinto via o rádio? O rádio é o jornal de quem não sabe ler, é o mestre de quem não pode ir à escola, é o divertimento gratuito do pobre, é o animador de novas esperanças, o consolador dos enfermos, o guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado. Esse tem sido o nosso norte aqui na Rádio Bandeirantes já há 82 anos. Há 83 anos, Paulo. Agora já estamos aqui nesse novo ano da Rádio Bandeirantes, 83 anos, informando, comunicando, fazendo companhia ao ouvinte. E é claro que os ouvintes que estão conosco aqui morrem de saudades do Zé Paulo, como nós pensamos nele todos os dias aqui, quando a gente abre o Jornal Gente, quando a gente conversa sobre pauta. Quantas vezes, não é, Pedro, Cláudia, a gente fala, puxa vida, se o Zé estivesse aqui, ele ia gostar, ele não ia gostar, ele ia dar um puxão de orelha, ele ia reclamar, ele ia dizer isso, aquilo, enfim. Queria agradecer aos ouvintes, milhares de ouvintes da Rádio Bandeirantes conosco aqui nesse dia do rádio, e é claro que os ouvintes que estão conosco também estão aqui porque querem notícias. E é a partir de agora no Jornal Gente que a gente vai fazer, junto sempre com o nosso ouvinte falando conosco. Cláudio Humberto, direto de Brasília. Bom dia para você, Cláudio. Muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Pedro Campos, bom dia, Brasil. Olha, eu estou aqui emocionado, assim, não só por esse reencontro aí com a voz de José Paulo de Andrade, esse colega fantástico, ícone do rádio, né? Enfim, alguém que era um orgulho trabalhar com ele, né? Eu ficava insuportável quando eu me lembrava que trabalhava com colegas da estirpe da Thaís, do Pedro e de José Paulo de Andrade. A perda dele foi, de fato, uma das coisas mais dramáticas, mais trágicas na vida de todos nós durante este período da pandemia. Para nós é um privilégio imenso, né, para todos nós, comemorarmos o Dia do Rádio ao microfone daquela rádio a Rádio Bandeirantes, desta rádio que simboliza tudo isso, né, que está no ar desde 1937, né? Ali informando, divertindo, protestando, abrindo espaço para os aflitos, afligindo os poderosos, né? A gente está sempre aqui de plantão a serviço do nosso ouvinte, e isso é que de fato o mais importa, é a grande missão do rádio, que já foi definida lá atrás por Roquete Pinto, como lembrou agora há pouco, como lembrava, né? E a gente ouviu agora há pouco na voz de José Paulo de Andrade. Bom, vamos tocar a vida aqui. Hoje temos que trazer, enfim, novidades e também comentários sobre a cena política brasileira. Ontem foi um dia bastante diferente aqui, né, do ponto de vista político, marcado pelos bastidores da decisão que fez com que a Advocacia Geral da União recuasse da decisão de promover, de fazer aquela promoção em massa de 607 coleguinhas, né, de uma canetada só. Acabou que ontem à tarde, no começo da tarde, o presidente deu ordens expressas para que a AGU recuasse disso, né, que suspendesse esse absurdo, essa coisa oportunista. E aí o bastidor é o seguinte, o presidente ficou muito impressionado com a iniciativa do líder do governo na Câmara, que nós entrevistamos aqui ontem, né, e perguntamos inclusive sobre isso ao deputado Ricardo Barros, e ele disse, ele claramente estava incomodado com esse assunto, disse que haveria reações, disse também que o país foi abduzido pelas corporações no serviço público, etc. Aí o que é que aconteceu? O deputado Ricardo Barros
protocolou um O projeto. presidente ficou muito impressionado. Um projeto de decreto legislativo anulando o ato da AGU. Quer dizer, o líder do governo, usando inclusive de um instrumento que é muito frequente nas oposições, né, para exatamente corrigir ou anular atos do Poder Executivo. E aí foi quando eu acho que caiu ali a ficha e o presidente então deu ordens para acabar com essa brincadeira, e que foi interpretada, na verdade, né, como uma burla, uma tentativa de burlar a reforma administrativa do próprio governo, né, uma reforma que acaba, por exemplo, com esse tipo de promoções indiscriminadas, né, com base de antiguidade, promoções que não privilegiam o mérito. De acordo com a reforma da administrativa que está em discussão no Congresso, proposta pelo governo, acaba com isso, né? As promoções só poderão ser realizadas com base na meritocracia. E aí, o que é que eles fizeram? Antes que isso seja aprovado, eles então aproveitaram o corporativismo ali, a corporação se aproveitou se antecipou a reforma, já garantindo a vida de 92% do efetivo, um escândalo, né? Algo que deveria, inclusive, merecer, e certamente haverá uma apuração sobre as circunstâncias desse ato, né? Outra coisa que chamou a atenção no campo político aqui em Brasília ontem foi uma presepada, na verdade, né? Foi um vexame protagonizado no Senado Federal, e as pessoas, de uma maneira geral, nem sequer se deram conta do que estava acontecendo. É como se fosse natural acontecer o que a gente viu ontem, né? O ministro das Relações Exteriores do Brasil, convocado para comparecer ao Senado para dar explicações por que é que ele está fazendo diplomacia. Basicamente foi isso, né? Tomando explicações ou acusando o governo brasileiro de haver recebido a visita do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo, que manifestou interesse de conhecer a situação lá dos refugiados da Venezuela. O chanceler foi acusado de haver favorecido, né, uma situação em que o secretário americano atacou uma nação amiga, criticou uma nação amiga que é a Venezuela. Isso é de uma ignorância atroz, de uma ignorância indesculpável para ser tratada na Comissão de Relações Exteriores do Senado. A Venezuela não é uma nação amiga. A Venezuela é uma nação subjugada por um ditador que acabou de ser denunciado pela própria ONU, né, por perseguir, prender e matar os seus opositores. É um tirano. A nação amiga são os Estados Unidos, queiram ou não, aquelas pessoas que ainda têm aquele ranço anti-americano, né? Um ranço, uma coisa tão velha, tão atrasada, né? Pessoas que estão agarradas ao Muro de Berlim, os pedacinhos, né, do Muro de Berlim. Um deles está aqui, ó. Quem está nos assistindo pelo YouTube, ó, isso aqui é um pedaço do Muro de Berlim, que eu guardo há anos. Eu estava lá nos dias seguintes à derrubada do muro. Esses caras nem se dão conta que o muro não existe, ficam com essa coisa boba, sabe? Fazendo o Senado Federal perder tempo e sobretudo, aquela história, aquela coisa caricata de cobrar do ministro das Relações Exteriores o fato de ele estar fazendo ou de ter feito diplomacia quando recebeu o secretário, o seu colega, que é o ministro das Relações Exteriores, que lá tem a denominação de secretário de Estado. Tá aí o Cláudio Humberto mostrando um pedaço então do Muro de Berlim, trazendo vários assuntos aqui na nossa abertura. Um deles, né, a nossa entrevista de ontem, que repercutiu muito com o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, né, que falou pra gente exatamente isso aqui, sobre o poder que algumas corporações têm para manipular o nosso orçamento. Algum tipo de reação. Nós precisamos reconhecer que fomos abduzidos pelas corporações, né? Nós temos hoje 80% de tudo que o governo arrecada para pagar servidores públicos ativos e inativos. Pouco sobra para atender o contribuinte, que é o patrão do serviço público.
É esse aí o trecho mais importante, então, da entrevista de ontem com o deputado Ricardo Barros, né, líder do governo na Câmara, que, como disse o Cláudio Humberto, repercutiu até dentro do governo. E aí nós tivemos, ao longo do dia, a notícia de que a Advocacia Geral da União suspendeu a promoção, né, de mais de 600 procuradores que iriam para o topo da carreira, ganhar o vencimento máximo da carreira da AGU, às vésperas do momento em que nós teremos uma mudança administrativa no governo federal. O fato é que é preciso, né, mais vozes trazerem esse tipo de sentimento e discussão para o parlamento, para que esse corporativismo, né, essa pressão que há hoje da cúpula do serviço público não inflacione ainda mais as nossas contas. E essa atitude, no momento em que nós estamos vivendo, em qualquer momento já seria muito ruim isso, né? No momento de pandemia em que estamos segurando os gastos, estamos tentando evitar aí um aumento, né, da utilização do dinheiro público e do desvio desse dinheiro para essas finalidades. É muito importante que vozes como essas, né, de lideranças importantes, possam vir à tona em emissoras como a Rádio Bandeirantes, né, que tem uma marca de força do seu microfone para justamente trazer de volta a coisa para o eixo, né, e a discussão que realmente interessa. Bom, hoje é o dia do rádio, como a Thaís e o Cláudio falaram. Vou falar rapidamente aqui, mas vou dar espaço também para o nosso ouvinte que está se manifestando já conosco aí sobre o dia do rádio. Muitas mensagens já chegando aqui para nós. O rádio que tem uma função de companheirismo, né? Uma característica desse veículo que outros veículos de imprensa, que outros veículos não têm, né? Você consegue, por exemplo, realizar várias atividades ao longo do seu dia ouvindo rádio. É o que muitos dos nossos ouvintes fazem. Estão lá trabalhando, rádio ligado, computador ligado, né, na Rádio Bandeirantes, né? É uma nova forma de se ouvir rádio. Recebemos mensagens de ouvintes do mundo todo, as pessoas que crescem ouvindo rádio junto com os pais ficam viciadas, né, por esse veículo de comunicação, pela agilidade que ele proporciona. E como dizia o Zé Paulo também, que nós ouvimos aqui na abertura do Jornal Gente, o rádio mexe com a nossa imaginação, né? E essa é uma característica que nenhum outro veículo traz e, sem sombra de dúvida, isso é muito importante para todos nós. Eu queria botar os ouvintes, Thaís, mas estamos recebendo tanta